Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta quarta-feira, dia 18 de novembro. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas no sistema digital e também analógico, pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Acompanha também na Neo TV no Paraguai e no Brasil. Neo TV você acompanha, TV por assinatura, você acompanhando nos dois países. Você viu ali o portal SBA1. Pois é, SBA1.com é o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, tem informações, tem notícias, bons negócios e, claro, toda a programação do Canal do Boi e também do Agrocanal. Você nos acompanha também ao vivo a partir de agora, em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui na segunda edição do Agricultura BR. Bom, e você começa comigo esse programa para falar a respeito de arroba do boi gordo. Horas. Aquilo que nós falávamos lá no final da última semana, eu lembro da última quinta-feira, pico de preços, vou trazer o contexto, né, para contextualizar por que as coisas aconteceram e culminaram nessa queda de R$3 por arroba, você já deve ter visto durante aí a nossa programação. Na última quinta-feira, no dia 12, nós tivemos o pico de preço para a arroba do boi gordo em todo o país, com destaque para o estado de São Paulo, R$300 a arroba. Aqui no Canal do Boi, de acordo com alguns levantamentos que nós fazemos na equipe da Agricultura BR, junto com pecuaristas, teve gente que comercializou até R$301 por arroba. E aquela ameaça da indústria frigorífica de sair do mercado, eles executaram na sexta-feira. Mesmo assim, na sexta-feira passada, nós tínhamos alta para o valor da arroba do boi gordo. Ele aumentava ali pelo menos em 30 praças. Na segunda-feira, ainda com praticamente sem negócios, porque a arroba do boi ela permanecia estável, com a indústria frigorífica não comprando, mesmo não tendo escala, e o lado vendedor, que é do pecuarista, vindo naquela situação de porteira trancada. E eu creio que quem pode fazer, tranca a porteira, não venda nada, porque não há parâmetros para pressionar queda de boi no Brasil. De qualquer maneira, esta terça-feira nós tivemos ali uma queda para os valores da arroba, de acordo com a Scott Consultoria, cerca de R$3 por arroba no estado de São Paulo e pelo menos mais 3 estados, mas com pouquíssimos negócios, é inexistente. Então, eu nem vou mostrar esses valores porque eles não servem como referência para o mercado atual. Um outro detalhe que falamos aqui durante essas últimas semanas é em torno de como que a indústria frigorífica não consegue fechar as suas escalas de abate e estão operando aí com uma situação de 50% ou até menos do que isso, dando férias coletivas, tentando sair da ponta compradora para ver o que acontece. Nós vamos ter a qualquer momento essa indústria voltando, porque o contrato com importadores ele não parou, eles vão continuar vencendo e também a questão do abastecimento interno deve continuar e principalmente agora no mês de dezembro e janeiro durante as festas de final de ano. É o momento que a indústria precisa comprar para estar abastecida durante esse próximo mês. Vou trazer agora como é que vem o mercado do boi gordo. O futuro são os negócios na B3, contratos aqui para novembro. Hoje em queda aqui para as posições, nós temos aqui novembro com recuo de 0,55% a R$ 282,40 a arroba do boi gordo. Dezembro, R$ 276,60, recua 0,58%. Posição de janeiro, R$ 265,65. E a posição de fevereiro perdendo um pouco mais, R$ 264 o valor da arroba do boi gordo. São os contratos que eu trago hoje, também com não muitos contratos, não tem tanta liquidez assim o mercado brasileiro. Lembrando que o mercado futuro de boi gordo no país, ele tem uma forte participação de bancos e indústrias e uma fraca posição de parte dos pecuaristas. Os pecuaristas não comercializam no mercado futuro do boi, mas serve aí como uma referência, vai perdendo um pouco, mas aí cerca de 0,5% nesta quarta-feira.
E as projeções para embarques de soja, milho e farelo de soja subiram, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. Os números mostram, de acordo com o line-up de portos, chegada de navios aqui no país, uma melhora nos 3 produtos. Vou começar aqui trazendo, então, os números para o mês de novembro, com a projeção da ANEC. Você vê aqui milho chegando agora na sua estimativa 5.444 mil toneladas a serem embarcadas contra 4.800.000 toneladas, que era a previsão que nós tínhamos na semana anterior. A soja, aqui a soja é um caso à parte, né? Mostrando aqui soja, 850.200 toneladas, para quem está acostumado a ver 11 milhões, 10 milhões ou 5 milhões de toneladas nos últimos meses, esse número bem menor, que é melhor do que o que era estimado semana passada, é porque não tem soja no Brasil. A soja acabou, está se varrendo armazéns para conseguir cumprir os contratos de embarque aqui de soja da oleaginosa. Então, 850.200 toneladas é um número ligeiramente maior do que as 763 mil toneladas estimadas pela ANEC na última semana. Farelo de soja, 1.480.000 toneladas é a estimativa atual para a ANEC para fechar o mês de novembro, trazendo aí 80 mil toneladas acima do que foi estimado na semana passada. Agora, trazendo essas estimativas de novembro, é possível já calcular o que aconteceu nos embarques de milho, soja e farelo no acumulado de janeiro até novembro deste ano. E é o que eu vou mostrar agora na tela para você. Você tem aqui comigo os números de janeiro a novembro, portanto 11 meses de embarque. Lembrando que novembro ainda é uma projeção. Milho, 30 milhões e 20 mil toneladas. Esse número é evidentemente inferior a cerca de 34 milhões de toneladas que tinham sido embarcadas nessa mesma época no ano passado. Aliás, 38 milhões no ano passado nessa mesma época em 11 meses. É que a demanda interna por milho é muito maior. Já a soja, como você vê aí, 82.200.000 toneladas, é o acumulado dos 11 meses, é um recorde também, é a segunda melhor marca que nós temos para embarques de soja em um único ano e bem superior aos 11 primeiros meses do ano passado, que chegavam a 69.600.000 toneladas de soja embarcadas. Já o total aqui estimado para a farela de soja chega a 15.900.000 toneladas, ano passado os 11 primeiros meses embarcaram 14.400.000 toneladas no mesmo intervalo considerado pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. E há cerca de 4 meses eu falava que soja em Chicago chegaria a $12 por bushel. E aí nós recebemos alguns posicionamentos, muita gente questionou, alguns telespectadores falaram que não, você está maluco, não tem como chegar. Nós falávamos sobre os parâmetros de mercado de soja, o que poderia acontecer com as safras, tendo em consideração previsão do tempo, tendo em consideração mercado, apetite chinês e aquilo que não se sabia sobre a safra norte-americana. Bom, a realidade local neste momento é de Argentina, aqui na América do Sul, já com a safra bem comprometida, com uma redução de 3 milhões de toneladas frente à previsão inicial naquele país. Também os Estados Unidos com uma estimativa de produção, agora já fechando safra mesmo, de 2.680.000 toneladas, abaixo do que era previsto anteriormente. Temos aqui o Brasil, que exportou praticamente toda a soja, não tem estoque de passagem no Brasil, está se varrendo armazéns porque as vendas foram muito intensas e tudo isso, meus amigos, joga a soja lá para cima. A situação é tão inédita que nós temos hoje o maior exportador e produtor mundial de soja, o Brasil, tendo que importar soja dos Estados Unidos para o abastecimento interno, e nós vamos ter o segundo maior produtor e exportador de soja do mundo, que são os norte-americanos, no começo do próximo ano, tendo que importar soja do Brasil. E aí não tem jeito, soja disparada em Chicago e já quase em 12. Olha só, posição de janeiro, $11,84 mais 4 bushel, nova alta acima
acima de 1%, falta muito pouco para bater 12 dólares. Março, 11 dólares e 82 centos mais 4 por bushel, subindo aí também 14 pontos, daí 1,2, 1,25% de alta na posição de março. Maio, 11 dólares e 77 centos mais 6 o bushel, posição de julho a 11 dólares e 72 centos mais 2 o bushel. Aqui os números vão ficando cada vez mais claros em relação ao que vem acontecendo. Não teve informação hoje nenhuma, a não ser de venda de milho norte-americano para destinos não declarados, mas não teve nenhuma informação nova de demanda. A demanda ela é firme durante todo o mês e isso faz com que se tenha novos posicionamentos para a soja negociada em Chicago e aqui nos portos do Brasil também, que daqui a pouco eu vou mostrar. Mas antes, destaque para o dólar comercial, você acompanha comigo na tela agora como é que vem a operação aqui no país. Nós temos o câmbio aqui a 5,27, o dólar vai caindo, R$ 5,27 mais 9, queda de 0,96% para a moeda norte-americana aqui no país. E é sobre este assunto que eu converso com Walter Pulga Júnior. Pulga, os números vão apontando queda para o dólar recua no mundo todo, há um fortalecimento até do real frente a outras moedas, além da própria moeda norte-americana. Como é que vai se comportando o mercado? Tem notícia boa, mais uma vacina mostrou eficácia, tem aí resultados bons, isso acaba animando o mercado financeiro de alguma forma. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, você lembrou muito bem. A notícia de uma outra vacina contra a Covid, agora anunciada pela Pfizer, né? Cujos testes já apontam aí eficácia de 95%, trouxeram mais um alívio para o mercado. Mercado que se preocupa, de um lado, quando eu falo mercado, eu falo operadores do mercado financeiro em todo o mundo. Eles se preocupam, de um lado, com o avanço da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos, e vem como um alento, vamos dizer assim, uma expectativa positiva, mais uma vacina que estaria disponível no mercado, aliás, com forte possibilidade de distribuição mundial. Para você ter uma ideia, a vacina da Pfizer pode, no ano que vem, ser distribuída em mais de 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão de doses, ou seja, atendendo aí 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Neste ano, cerca de 25 milhões de pessoas. Essa notícia da Pfizer trouxe, de fato, um alento para o mercado. Mas há uma outra questão que, no caso do dólar frente ao real, influi muito, que é a perspectiva de que o Banco Central deve aumentar o volume de operações de swap cambial, ou seja, vai lançar dólares no mercado para conter essa alta do dólar que nós vimos recentemente. Isso está trazendo o dólar abaixo de R$ 5,30 hoje. Ontem já voltou, caiu para a faixa de 5,33, hoje chegou a operar a 5,27 em alguns momentos, agora está a R$ 5,29, ou seja, o dólar vem cedendo e aquela estimativa de alguns analistas de que o dólar pode, no final deste ano, frente ao real, chegar à faixa de R$ 5,25, já é factível. Não era até 15, 20 dias atrás. Mas vamos lembrar, né? Dólar é uma surpresa, aliás, surpresa para muitos economistas. Alguns já até comentaram conosco, né, Fabiano, em entrevistas aqui, que acertar o caminho do dólar, né, o preço do dólar, é muito difícil, porque o câmbio é muito suscetível a muitos fatores, inclusive políticos e tal. Os homens que operam no mercado de ações também tomam cuidado com essas boas notícias, porque olham, na verdade, para o que está ocorrendo no Brasil. O fato é que, segundo relatórios, por exemplo, como o do Banco Bradesco, há muita preocupação dos investidores com as contas do governo federal. Portanto, se não ocorrer aí rapidamente um acerto das contas do governo, essa perspectiva negativa da economia brasileira vai persistir. E é esse receio que traz agora a nossa bolsa em queda de 0,73%. Se bem que é comum também, depois de toda a forte alta, né, Fabiano, ocorrer um recuo de mercado. É a chamada realização de lucros. Quem comprou barato
aproveitou a alta, vende agora, portanto, alguns papéis estão em queda e o índice Bovespa recua para 106.462 pontos. Perde 0,73% agora, mas vale lembrar, hoje chegou, durante boa parte do dia, a se manter bem acima de 107 mil pontos, o que foi conquistado recentemente. O mercado vai oscilando ao sabor aí das notícias, mas, a princípio, índice Bovespa deve encerrar na faixa de 106 mil pontos, porque na Europa agora o mercado acaba de terminar em alta também. Fabiano, nós temos alta nas bolsas de Frankfurt, na Bolsa de Paris, também no índice FTSE da Bolsa de Londres, né, FTSE 100, ou seja, há um movimento positivo. E nos Estados Unidos também alguns índices vêm em alta. Portanto, não é de se esperar que nós tenhamos um ajuste de mercado para a nossa bolsa, mas não vai voltar aos números mais baixos que nós vimos aí no primeiro semestre, não. A perspectiva hoje é bem melhor, né? É com você. Obrigado, Pulga. Daqui a pouco ele volta trazendo mais informações aqui no Agricultura BR. Você acompanha comigo agora como é que vem as negociações em portos no Brasil para a soja. Nós temos aqui para entrega em março, Porto de Santos com a referência a R$ 144,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá operando com R$ 143,50 a saca de 60 quilos. Nada mal, ainda mais um dia em que dólar vai voltando a despencar, aí, queda de 0,9% neste momento. E aí as informações dos portos são dos nossos parceiros Grãos Corretora, que informa diariamente os dados em relação às cotações. Olha, nós vamos trazer agora um destaque da Sociedade Nacional Rural, a SNA, da Agricultura, Sociedade Nacional da Agricultura, que desenvolveu, juntamente com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um centro de pesquisas em seguro rural, a fim de divulgar dados para o produtor e os proprietários de terra. Já começou a funcionar de acordo com os números que foram apresentados em nota pela sociedade. E por falar em seguro rural, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, este é o assunto por aqui, seguro rural em máquinas agrícolas, também em áreas de produção. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos receber aqui convidados. O Vinícius Santa Bárbara já está conosco e vai falar sobre o tema após o intervalo comercial. Eu volto já. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é o seguro rural. Há pouco nós falávamos sobre a iniciativa da Sociedade Nacional da Agricultura e também do Ministério da Agricultura, que tem tentado incentivar o produtor rural a fazer a cobertura tanto das suas áreas e também de seu maquinário. E é sobre este assunto que eu converso agora em nossos estúdios com Vinícius Santa Bárbara, ele que é corretor de seguros e fala um pouco a respeito de como que vem esse mercado. Vinícius, um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E uma das pontuações que nós temos visto diariamente com o produtor rural, na hora de fazer a aquisição ou mesmo de fazer a cotação, ele considerar o valor caro. Como é que tem sido hoje a aptidão do produtor rural para fazer a aquisição desses seguros? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos. Obrigado pelo convite. Bem, o que a gente pode dizer ao amigo produtor é que o mercado de seguros, como todos os outros mercados, ele tem evoluído muito, tá? E o seguro rural ele não fica atrás. Então, hoje nós temos mais companhias oferecendo, né, o seguro agrícola, o seguro rural, o seguro de equipamentos. Nós temos mais opções e temos mais produtos. Então, existe hoje uma maior possibilidade, né, também de cotações, para que a gente possa oferecer um melhor produto, um produto mais acessível que atenda especificamente a necessidade do produtor. Em relação a máquinas, tratores na agropecuária, como é que funciona esse processo? Ele é parecido com, por exemplo, quando se faz o mesmo processo junto a automóveis, veículos de menor porte? É sim, Fabiano, é muito parecido. Hoje, para se segurar uma máquina agrícola, uma colheitadeira, por exemplo, a gente precisa das informações de modelo, anos de fabricação, ano do modelo, para que a gente possa fazer uma cotação, né? Assim como nos seguros de automóveis, existem vários tipos de coberturas também. Existem as coberturas básicas, né, que cobrem incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, e também existem coberturas acessórias, como nos veículos, né, que podem cobrir danos elétricos ou outros danos decorrentes de intempéries. Quando ocorrem esses sinistros, o acionamento é como
aconteceria se fosse um veículo comum. Exatamente. Hoje as companhias elas dispõem de centrais para atender esses chamados de assistências ou mesmo dos sinistros. E existe um prazo, né, até estipulado em lei pela Superintendência de Seguros Privados, para que o cliente ele seja atendido e tenha o seu dano ressarcido conforme a apólice prevê. Vinícius, o Ministério da Agricultura tem informado que ele tem ficado, os seguros para máquinas e também para propriedades, que a gente vai falar daqui a pouco, tem ficado mais acessível. Tem ficado de fato? De fato tem sim, Fabiano. Além do aumento do leque de companhias oferecendo o produto, o Ministério ele hoje também prevê um subsídio para contratação do seguro rural, seja ele de multirrisco ou por risco direto. Então, existe essa possibilidade desse subsídio do governo federal, certo? E existe essa abertura maior das companhias para oferecer os produtos. Em relação às áreas de produção, aí vamos falar de área de produção de soja e milho, áreas de produção de café. E aí eu vou usar um exemplo. No Rio Grande do Sul, nós estamos com um período de seca. Havia uma expectativa que essa seca no Rio Grande do Sul, ela findaria agora nesse ano de 2020. O Rio Grande do Sul já vinha com uma seca severa entre 19 e 20 e agora deve entrar num outro período de seca. Por enquanto, não está chovendo adequadamente lá. Isso coloca em risco as áreas de produção de arroz, de soja, e lá o milho é só a primeira safra, né? Só tem uma safra, então as áreas de milho também. Como que funciona a cobertura, num exemplo como esse, em relação àquilo que se espera de produtividade, de produção para esses produtores que estão lá? Perfeito. Fabiano, hoje para contratar um seguro rural para uma área, existem duas possibilidades. O seguro ele ser multirrisco, que ele cobriria um percentual do que o produtor ele normalmente produz. Então, se ele colhe 60 sacas por hectare e devido à intempérie, que no caso a seca, ele vai colher 40, se na apólice tiver garantido as 60 sacas, o produtor ele vai ter o seu dinheiro ressarcido no montante das 60 sacas, certo? Dentre as coberturas básicas, a gente pode elencar a seca, o excesso de chuva, geada, granizo, vendaval, tromba d'água e incêndio, como tem acontecido no Pantanal também. Tá? Então, se a produção ela for afetada por um dos riscos cobertos, o produtor vai ter o seu bem, o seu investimento ressarcido no limite da apólice contratada. Quais são os elementos de cobertura que normalmente são demandados pelos proprietários? Além das coberturas básicas, né, as quais eu falei, seca, geada, excesso de chuva, tromba d'água, existem coberturas acessórias também como replantio, né, muito usado, por exemplo, na cultura da cana. Em caso de incêndio, existe essa previsão do valor cobrir o replantio, né, e não só a falta da produção que foi afetada. Uma outra questão, quando se fala do seguro, é em relação ao tamanho da área a ser ocupada. Normalmente, os produtores rurais, eles não asseguram aqueles que contratam, não têm assegurado toda a sua área de produção. Como é que funciona isso? O seguro, ele está aberto ao produtor para ele segurar a área que ele deseja. Né? Se ele deseja proteger apenas uma determinada parte da produção, é possível que ele faça isso sim. As informações serão passadas por ele, né, para o corretor de seguros, para que a gente possa fazer uma cotação, né, baseado no histórico de produção, no local, no tipo de solo e algumas outras informações que a gente solicita para ele ou para o engenheiro agrônomo responsável pela área. No momento em que nós temos, no seu entendimento, Vinícius, no momento que nós temos um produtor rural com uma situação financeira melhor, tanto na pecuária, mas principalmente na agricultura. Os últimos anos são de valores muito melhores, você tem uma safra de soja hoje, praticamente toda ela já comercializada, uma boa parte dela na 2021, essa que está sendo plantada ainda, mostrando uma situação muito favorável para que ele tenha aí uma segurança financeira sobre os seus custos de produção. Esse é um momento melhor para fazer esse tipo de investimento? Sem dúvida, Fabiano. A gente acredita e tem essa missão de levar o produtor
essa informação e essa segurança, que além da segurança propriamente dita, um contrato de seguro ele aumenta a previsibilidade de receita da propriedade. Então, mesmo que ocorra um sinistro e a produção seja afetada, a receita que ele almeja, ela será atingida graças à apólice de seguro. Vinícius, para encerrar, existe alguma cultura que tem de ser utilizado no Brasil maior número de seguros, ou uma região ou estado que os produtores têm mais tradição em fazer esses contratos? Fabiano, eu acredito que culturalmente o seguro ele vem ganhando força do Rio Grande do Sul para cima. Então, os produtores do Rio Grande do Sul e Paraná, eles têm uma maior procura ainda pelo produto. Mas é um processo, né, de desenvolvimento e de levar o conhecimento até o produtor. Então, esse fator também deve chegar à pecuária, né, que muitas vezes o produtor não sabe que existe um seguro garantia para arroba também por valor certo. Né? Como você citou há pouco, né, o problema com essa baixa, o produtor ele poderia ter a sua receita previsível na arroba que ele contratou o seguro. É possível fazer então na pecuária também seguro de acordo com aquilo que ele está travando o preço, seria isso? Ele pode contratar a arroba mínima que ele vai vender. Se caso na data do abate a arroba esteja abaixo do que ele contratou, o seguro também vai indenizá-lo até o limite contratado. Tá certo, Vinícius. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR no Canal do Boi. Obrigado, eu que agradeço. Bom, conversei com o Vinícius Santa Bárbara, falando um pouco a respeito de seguros agrícolas, tanto para máquinas quanto também para áreas de produção. Ainda nessa edição vamos falar sobre café, daqui a pouco os recursos do Fundo Café e também porque as perdas do estado do Paraná também cresceram. Mas no próximo bloco o assunto por aqui é milho e nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. E o estado do Paraná praticamente encerrou a semeadura do milho de primeira safra no estado, que, claro, tem uma estimativa de produção muito menor do que a segunda, mas que é muito relevante para a oferta no começo do ano de 2021. Você vai acompanhar como é que vem a situação, de acordo com os números do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, na reportagem de Mauro Andrade. O estado do Paraná espera colher nessa safra de verão que já está no campo 3,4 milhões de toneladas. 70% das lavouras estão com bom desenvolvimento até o momento, mas esse quadro pode se agravar caso as chuvas não retornem de forma regular neste mês de novembro. Eu conversei com Edmar Gervásio, ele é técnico do DERAL, sobre a situação do milho aqui no estado do Paraná. Acompanhe! Nessa semana a gente pode dizer que já o plantio da primeira safra de milho aí 2020-2021 no estado do Paraná está concluída. Chegamos aí ao percentual de 98% da área plantada aí dos 360 mil hectares estimados no estado. As lavouras vêm se desenvolvendo de certa forma boas, entretanto aí cada semana a gente está observando uma piora nas condições de lavoura. Nessa semana a gente tem um pouco mais aí de 70% dessa área plantada em condições boas, enquanto que o restante aí encontra-se em medianas ou ruins, ou seja, com um potencial aí de não atingir a produtividade média esperada para essa safra. A produção ainda, a gente mantém um número em torno de 3 milhões e 400, 3 milhões e 500 milhões de toneladas, e a expectativa é que o cenário climático dê uma melhorada justamente porque a gente teve aí chuvas regulares no estado nos últimos dias aí, que veio de certa forma trazer um alento aí para o produtor que vinha sofrendo e sofre ainda a estiagem dentro do estado do Paraná.
E olha, a Embrapa tem trabalhado, pesquisado já há vários anos para tentar buscar alternativas para se antecipar o cultivo da soja e também do milho, evitando riscos climáticos. E olha, a ciência dá resultado. E você vai conhecer um pouco desse resultado agora nesta entrevista realizada por Walter Puga Júnior. E a Embrapa divulgou amplamente nesta semana um projeto inédito, é o projeto Antecipe, que permite o plantio do milho com 20 dias de antecedência ao que normalmente é feito. É um projeto que traz muitas vantagens para o produtor, segundo os pesquisadores. Eu tenho aqui comigo o professor Décio Caran, que é líder desse projeto, um estudo de 13 anos na Embrapa Milho e Sorgo de Minas Gerais. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Vamos explicar o que é esse projeto Antecipe. Eu consigo plantar milho 20 dias antes do que normalmente se faz? Isso mesmo. A ideia do projeto é você conseguir antecipar o plantio do milho, a semeadura do milho, em pelo menos 20 dias, né? Essa ideia surgiu há 13 anos atrás, em visitas no Mato Grosso, em alguns produtores, vendo a dificuldade que havia naquela época, e continua até hoje, né? A questão da janela de plantio para a cultura do milho. Então, nós buscamos o conhecimento já antigo, né? Que sabíamos de algumas características do milho em relação a danos, e conseguimos trazer isso para um sistema inédito que é esse Antecipe, né? Que é nada mais do que nós fazermos a semeadura do milho dentro da cultura da soja, antecipando aí até 20 dias. Nós não podemos antecipar mais, porque aí a própria cultura, as próprias plantas do milho começam a ter algum problema em relação ao seu crescimento normal, né? Então, a tecnologia basicamente é isso, mas só que para essa tecnologia se tornar fácil, precisou alguns ajustes, tanto em semeadora, tanto em tecnologia e tanto na forma de trazer isso para o produtor. E conseguimos, após 13 anos, fazer o lançamento, a disponibilização dessa tecnologia para o produtor brasileiro. Agora, quando nós vamos trabalhar com a soja, nós cortamos o milho. Isso é uma novidade, não? Não é só essa que é a novidade, né? Uma das novidades que nós estamos sempre sendo questionados a semeadora adubadora está entrando dentro da minha lavoura de soja. O que vai acontecer com a minha soja, né? Já próximo da fase de colheita. Eu vou perder? Vai derrubar? Vai quebrar? Aí vem o segundo questionamento, né? Mas eu também, quando eu vou colher a soja, eu corto o milho, sem problema. Mas também a rodagem da colhedora passa por cima a massa. Tudo isso foi estudado e nós chegamos à conclusão, né, baseado no conhecimento, que esse milho retorna, a soja não tem problema com essa semeadora, não é qualquer semeadora, é uma semeadora adaptada, ajustada, né? Tanto é que a Embrapa tem o pedido de patente do protótipo que nós desenvolvemos na Embrapa Milho e Sorgo, e ajustamos com uma empresa privada um produto comercial para poder disponibilizar. Então, realmente, é uma tecnologia que precisa de quebra de paradigma, não é uma tecnologia normal, comum, que o produtor está acostumado, que nós mesmos, agrônomos, estamos acostumados, né? Nós entramos dentro da lavoura, nós cortamos o milho. O que acontece com tudo isso? E para isso, para facilitar a vida do produtor, a Embrapa está lançando junto um aplicativo que vai informar o produtor o estágio correto quando ele tem que entrar na cultura da soja. Porque também é outro fator, né? Não é em qualquer momento que se pode entrar, tem um momento específico, a partir daquele momento que pode ser trabalhada a tecnologia. E essa tecnologia, nós temos deixado bem claro que ela não vem substituir o milho safrinha. Ela vem trabalhar como mais uma ferramenta para melhorar para aqueles plantios que são feitos em final de janela de plantio, com um risco maior de estresse hídrico,
trazer isso para uma época de semeadura mais adequada, com menor risco em relação ao estresse. Agora, Então, vamos... essa é a tecnologia. Ela é baseada em conhecimento, baseada numa marca conceito, que é o Antecipe, numa semeadora adubadora ajustada para que faça esse sistema e um aplicativo que vai facilitar a tomada de decisão do produtor. Agora vamos falar, e é esse o assunto que pesa, né, no dia a dia da vida do campo, é o custo, né? É muito caro fazer esse tipo de trabalho, antecipar esse plantio do milho, encontrar o momento adequado. É mais caro? Qual é a vantagem para o produtor? Eu não tenho hoje o preço comercial da máquina, mas toda a nossa discussão está girando. Essa máquina não vai sair uma máquina fora do valor de mercado, né? Com certeza, em todos esses anos de pesquisa, o milho nosso do Antecipe, comparado com o milho plantado nos extremos da janela de plantio, sempre produziu mais. Nós temos um ganho aí que variou de 30% até 60%, 70% em termos de ganho de produtividade, que isso também pode variar em função, né? Porque nós corremos os mesmos riscos de estresse, mas o risco que nós corremos no estresse no milho Antecipe é menor do que o risco daquele plantado após a soja, próximo da janela, do final da janela de plantio. A grande vantagem desse sistema é a redução de risco. Nós trabalhamos na janela de plantio definida pelo zoneamento agrícola, nós também não vamos fugir dessa janela de plantio, a melhor época, o menor risco, e isso vai trazer um ganho para o produtor quando comparado naquela época que ele teria, a época que o produtor vem quebrando, reduzindo a média da propriedade, né, que são aqueles plantios de milho mais tardios. Quais são as regiões que seriam, no Brasil, mais adequadas a essa nova tecnologia e que teriam aí vantagens em adotar esse novo sistema? São várias regiões, Walter. Nós podemos falar aí, o Paraná vem sofrendo esses últimos anos com a seca, né? Então o produtor já vem plantando a soja no pó bem antes da época recomendada da janela do zoneamento, para que tenha uma oportunidade de ter uma segunda safra, nesse caso o milho. Com essa tecnologia, o produtor vai poder trabalhar a soja na época normal, melhor recomendada, e também consegue trabalhar o milho numa época recomendada. No Mato Grosso do Sul, tem regiões que também têm sofrido muito, que elas vão ser adaptadas tranquilamente. E uma coisa que nós temos falado, tem regiões no Brasil que não têm a possibilidade de ter uma segunda safra. Então, com isso, nós conseguimos trazer 20 dias mais cedo essa semeadura da segunda safra, e isso já permite, mesmo que seja uma janela pequena, uma janela de plantio para uma opção de uma segunda safra nessas áreas limítrofes aí que não tem essa disponibilidade adequada de clima para ter uma segunda safra. Então, a perspectiva é que há espaço para quase todas as regiões do país em relação a essa tecnologia. Bom, você acaba de ouvir o doutor Décio Caran, ele é líder do projeto Antecipe, que propõe aí a antecipação do plantio de milho, consorciado aí com soja. Perspectiva muito boa, garantia de, vamos dizer assim, melhoria, né, do risco, ou seja, o risco climático fica reduzido, vamos dizer assim, né? Bom, agradeço a entrevista do professor doutor Décio Caran. Está vendo? Tecnologia a serviço da produção agropecuária, e isso realmente traz uma revolução muito importante para o setor. Já que estamos falando de milho, foi anunciado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na manhã de hoje a venda de 140 mil toneladas para destinos não declarados de milho para entrega nesta safra 2020-2021.
olha, estão disparando os valores lá em Chicago, especialmente para a soja, mas o mercado do milho também vem muito bem. Vamos saber como é que vem milho negociado lá nos Estados Unidos. A alta, olha só, o que eu estava dizendo, a alta bem acima de 1% na posição de mais curto prazo, dezembro vindo a $4,26 mais 6 o bushel, uma alta agora de 1,15% na posição de dezembro. Já março, chegando aí a $4,31 mais 4 por bushel. Maio, $4,33 mais 4 e julho, $4,34 mais 4 por bushel são os negócios com milho na Bolsa de Chicago neste momento. Mudo de assunto agora para falar de açúcar. E olha, o déficit global de açúcar, como dizíamos na edição desta última terça-feira, é maior do que se esperava. E isso é muito positivo para as usinas, para os grupos que operam no setor sucroenergético aqui no Brasil. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Berenice Leite. Só no mês de outubro, o Brasil alcançou a marca de $1,20 bilhão em exportações de açúcar, um aumento de 121% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando as vendas externas alcançaram pouco mais de $500 milhão. A gente exportou entre janeiro e outubro $7 bilhões em açúcar, isso contando o refinado e o açúcar em bruto. O açúcar em bruto representa a maior parcela, 6 bilhões. Só em outubro o aumento é superior a 100%. E ao longo do ano nós temos uma elevação de cerca de 70% no valor dessas exportações. Outro fator que contribuiu para que as exportações de açúcar alavancassem neste ano foi o crescimento da demanda por etanol nesse período de pandemia, além da frustração de produção em outros países que gerou déficit na oferta. O outro fator também relacionado, de certa forma, ao ambiente da pandemia é a forte desvalorização cambial que a gente sofreu esse ano, o que deu forte competitividade às exportações do Brasil. Juntando a isso uma frustração de produção em alguns países que tem causado um déficit de oferta, inicialmente aí da ordem de uns 7 milhões, e aí com o aumento de produção de alguns países, inclusive o Brasil, esse déficit hoje em dia está menor, cerca de 3 milhões de toneladas. A gente teve um alinhamento um pouco melhor agora no segundo semestre de preços e também de condições melhores de exportação. De Brasília, Berenice Leite. E de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 3,5 bilhões de reais do FUNCAFÉ, o Fundo de Defesa Cafeeira, já foram repassados para as instituições financeiras. O valor representa 61% do total. Vamos ver como é que está sendo dividido, então, esses recursos na sua aplicação. Você vê aqui o repasse total de 3,5 bilhões, 61% do total. Para o custeio, 1,180 bilhões de reais, para a comercialização, 1,4 bilhão de reais, para a aquisição, 535 milhões de reais e para o capital de giro aí das empresas que operam no mercado do café, 417 milhões de reais para a indústria de café solúvel, foi o que informou aí o Ministério da Agricultura a respeito do FUNCAFÉ. Falo agora a respeito de café, mas lá no estado do Paraná. E olha, o que nós temos é que, de acordo com o DERAL, a produção paranaense deve totalizar 934 mil sacas. Há perdas e principalmente risco para a próxima safra. Quem explica os dados que foram divulgados pela instituição é o repórter Mauro Andrade. O clima mais seco deste ano favoreceu as operações de colheita e secagem e melhorou a qualidade do grão. Por outro lado, as poucas chuvas que ocorreram em setembro e outubro reduziram as floradas, o que deve trazer prejuízos para a colheita que será feita no próximo ano. Eu conversei com Paulo Franzini, ele é técnico do DERAL, sobre a situação do café aqui no estado do Paraná. Acompanhe. Os dados de final de outubro do DERAL apontam que a produção de café este ano deve atingir 943 mil sacas de café. É cerca de 1% maior do que o ano passado, lembrando que nós tivemos perda no potencial este ano devido à estiagem verificada no primeiro semestre.
Os dados finais da quantidade de café colhido esse ano serão concluídos no mês de dezembro. Lembrando que a comercialização esse ano está um pouco mais adiantada, cerca de 55% a 60% da produção foram comercializadas este ano. É um pouco mais do que o ano passado, e isso se justifica basicamente por dois motivos. Primeiro, que nós tivemos uma colheita antecipada em cerca de 30 dias este ano, devido ao clima, e também os preços recebidos pelos produtores estão melhores este ano do que o ano passado. E a preocupação agora é com a persistência da estiagem. Nós tivemos um mês de setembro muito seco, praticamente não choveu na região produtora. Em outubro choveu abaixo da média e em novembro também continua com chuvas irregulares e abaixo da média. E as principais floradas praticamente já ocorreram em toda a região. Então agora há uma preocupação com o pegamento dessa florada, que justamente vai medir o potencial da safra do ano que vem. A Agricultura BR traz em destaque agora os números para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York, referência importante aqui no Brasil, que é o maior produtor e exportador de arábica no mundo. Então, atenção agora para o mercado futuro. Você acompanha comigo a plataforma Ice Filters com alta expressiva no dia de hoje, aqui mais de 4 pontos, quase 5 pontos aqui no mais curto prazo, aqui na apuração do que vem acontecendo por lá. Olha só, a posição de dezembro vem a $1,20 mais 90 a libra peso. Março, $1,23 mais 90 libra peso. Maio com negócios a $1,25 mais 75 por libra peso. E a posição de julho, $1,27 mais 20 a libra peso. Essa alta que nós acompanhamos agora no mercado do café arábica, ela não só compensa a queda do dólar. É sempre importante lembrar que exportação de café está muito ligada a isso também, assim como soja, ela compensa a queda do dólar e traz algum ganho. Essa argumentação que você viu há pouco na reportagem do Mauro Andrade sobre as áreas que sofreram com seca lá no Paraná, também situação semelhante ocorreu a Minas Gerais, que é o maior produtor de café do Brasil, na verdade o maior produtor de café do mundo, e que passou as suas áreas de produção de café arábica com um impacto muito forte por conta da seca que se abateu também na região. Mercado futuro, só que agora trazendo o café robusta, referência para os negócios com Conilon aqui no Brasil, principalmente os estados do Espírito Santo, Bahia e Rondônia, que são os maiores produtores desta variedade aqui no país. Veja só que nós temos alta mais uma vez para o robusta, robusta vindo com uma alta relevante e acima dos $1.400 a tonelada, que é um importante parâmetro aí para os negócios internacionais. Posição de janeiro com alta de 1,06%. A $1.418 a tonelada. Março, $1.429 por tonelada, com elevação de 0,91%. Já o contrato de maio, com $1.434, alta de 0,77%. Alta semelhante na posição de julho, negociada agora a $1.446 por tonelada. E um incêndio em um dos tanques da usina da Biosev, localizada em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, paralisou as atividades na unidade nesta última terça-feira. O fogo no tanque que armazenava 5 milhões de litros foi controlado, afirmou a Biosev, e também
o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. As imagens que você está vendo são do Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul. Mesmo estando a usina em período de entre-safra, sua atividade foi temporariamente interrompida. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, uma das maiores do setor sucro-alcooleiro do Brasil, ainda não é possível precisar quando as atividades voltam nesta unidade. A empresa ressaltou que tão logo identificou o incidente, acionou o protocolo de emergência. É por isso que o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul conseguiu agir rapidamente. Infelizmente, houve uma pessoa atingida e foi morta, foi encontrado o seu corpo dentro desse tanque. Trata-se de um funcionário que atuava nessa usina há cerca de 20 anos e conhecia muito bem como é que funcionavam as coisas. Infelizmente, aconteceu isso aí nessa usina no interior do Mato Grosso do Sul, próximo a Campo Grande. Olha, por falar em bombeiro, de certo modo, vamos falar agora de um assunto que foi polêmico nesse ano, até porque muita gente, eu vou ressaltar aqui, e de certo modo não é uma crítica aos pesquisadores lá da Universidade Federal de Minas, e sim como que essa informação ela foi tratada por alguns colegas meus de imprensa. Alguns pesquisadores da Universidade Federal de Minas soltaram um levantamento estatístico, e não pesquisa científica, levantamento estatístico, no qual mostrava como que eram as cidades no Pantanal e também na Amazônia que foram atingidas pelo incêndio e como foram os números dos focos. Era só isso que trazia a pesquisa, era um cruzamento de dados. Uma pesquisa científica precisaria, para dizer que boi bombeiro, como alguns colegas colocaram aí na imprensa aberta, precisava trazer mais informação, como o número da população, onde que estava o rebanho, posicionamento de satélite e outras informações como massa seca de solo. Isso é pesquisa científica. Então, não era aquilo que, não é uma crítica aos pesquisadores da Universidade Federal de Minas que fizeram cruzamento estatístico, mas sim de como foi tratada por parte de pessoas que a gente acredita até em relação à sua intenção que não foi das melhores. Mas você vai conhecer agora por que o boi bombeiro, que já é falado para quem é da região do Mato Grosso do Sul, já ouviu falar disso muitas vezes, como é que ele age no Pantanal. Como é que a presença do rebanho ajuda a não propagar fogo. É o que nós vamos ver na reportagem de Kylie Rodrigues. Arnildo Potti trabalhou durante 28 anos como pesquisador da Embrapa Pantanal. Atualmente é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Doutor em Ecologia Vegetal, explica que, ao rebaixar o pasto, a boiada reduz o combustível dos grandes incêndios. Neste caso, o boi não é o vilão. Pelo contrário, pode ser um bombeiro. Não é que o boi vai e apague o fogo. Ele diminui o combustível. Mesmo que dê incêndio como num ano fora do comum de seco, como este, onde queimou não tinha gado, ou muito pouco. Quando teria que ser posto o gado ali? Há 30, 40 anos. Não daria por no ano passado ou no começo do ano. As áreas ficam abertas. A maior queixa dos brigadistas e bombeiros é que fica difícil o acesso onde está queimando. Grande parte das áreas são de 30, 40 anos de material acumulado. Muitos chamam de biomassa. Potti explica que não. O material já virou necromassa. E quando isso fica encharcado embaixo da água, não apodrece e vai acumulando. 1 metro de solo preto, onde se vê ainda restos vegetais, né? Então aquilo quando seca, aquilo é como turfa e queima dias, parece que apagou, sai metros lá na frente e começa de novo, né? Ao contrário do que muitos dizem, o Pantanal não é floresta, é uma savana. Contém florestas principalmente em beiras de rios e no norte do Mato Grosso, onde é comum encontrar árvores como lixeira e cambará. Nós estamos numa faixa que em outras partes do mundo é muito mais seco. Austrália, partes da África. O histórico que nós temos sobre o Pantanal é muito recente, né?
Então tem uma pesquisa de sedimentos da Lagoa Gaíva, que amostrou restos de carvão, de pólen da vegetação que havia na época, e algas. Tem umas algas que não se decompõem. Por essas algas dá para ver se foi ano seco ou chuvoso. Corresponde a mais ou menos carvão. Eles dataram isso desde 12 mil anos. O primeiro sinal de ser humano na região é de 8. Dentro do Pantanal até 3, 4 mil. Né? Então, havia incêndios talvez até mais severos do que agora. O uso do manejo controlado de gado na conservação florestal vem de longe. Vários países utilizam a técnica para proteger áreas naturais ou recompostas. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Aqui o Agricultura BR traz as informações finais desta edição. Eu ressalto aquele posicionamento nosso, já de vários meses, de que soja chegaria a 12 dólares por bushel. O número está chegando, está ficando bem perto de chegar. Soja na abertura dessa edição do Agricultura BR subia 1,2%, já com negócios faltando aí pouca coisa para chegar aos 12 dólares no mais curto prazo. Vamos dar uma olhada como é que vem então as posições negociadas neste momento. A alta permanece, até um pouquinho maior do que aquela na abertura, e você observa aqui comigo, né, que falta realmente muito pouco, falta menos de 2 centes de dólar para dar 1,20, né? Para dar aqui 11 dólares, 12 dólares por bushel. Você falta muito pouco mesmo para chegar. Janeiro a 11 dólares, 87 centes o bushel, faltando 13 centes de dólar para chegar lá. 11 dólares, 87 centes mais 4 por bushel, alta agora acima de 1,5%. Março, 11 dólares, 85 centes mais 4 o bushel, também subindo forte, cerca de 1,5%, pouco mais de 1,5% nesta posição. A posição de maio vindo para 11 dólares, 81 centes o bushel, e julho a 11 dólares, 74 centes mais 6. A alta é relevante, é muito forte mesmo. Ela acaba trazendo um resumo do sentimento do mercado em relação à escassez de soja, que já vem sido largamente falada, é sentida no Brasil, principalmente por quem demanda esse produto, e também agora é totalmente documentada, né? Porque você tem os principais números, levantamentos no mundo, quando se fala de soja, apontando para uma escassez total da oleaginosa, aí falando dos 2, 3 maiores produtores e exportadores do mundo, Brasil, Estados Unidos e Argentina, seja por conta de dificuldades de produção, que é o que a Argentina tem, ou por conta de uma demanda muito alta, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. E o que a gente fala para a soja serve também para o milho. 2021 deve ser um ano muito complicado também na oferta, um ano no qual, se alguma coisa der errada, aí sim nós vamos ver realmente valores e custos de produção para quem demanda milho muito altos.
Encerrando essa edição de Agricultura BR, eu trago agora em destaque o dólar. O dólar chegou a perder hoje 0,9%, né? Quase 1% de queda, estava em 5,25. Agora parece que subiu um pouquinho, mas continua em queda. 5,29, R$ 5,29 mais 7 para o dólar comercial, agora com variação negativa de 0,62% para a moeda norte-americana. Eu vou encerrando essa edição do Agricultura BR por aqui, mas você sabe, nós voltamos logo mais, voltamos às 16 horas no horário de Brasília, com informações, com entrevistas, com fechamento também de mercado, tendência para essa próxima quinta-feira. Então não perca, a partir das 16 horas, terceira edição do Agricultura BR. A todos, uma excelente tarde e até mais!